Tem um e-mail aqui interessante. Quem manda é a Mércia. Ela escreve assim: Padre Fábio, casamento acaba? Pois em algumas pregações eu escuto muito: seu casamento está acabando? Seu casamento acabou? Mas a palavra é clara, padre. O que Deus uniu, o homem não separa. E que o matrimônio só finda com a morte. Muito inteligente a sua pergunta, Mércia, porque ela dá margem para uma reflexão muito interessante. Perguntas inteligentes proporcionam reflexões profundas, né? Eu sempre digo que nós precisamos ter um cuidado muito grande com os conceitos superficiais que nós temos sobre as coisas. O casamento é um deles. Às vezes nós achamos que estar casado com uma pessoa é a garantia do sacramento para a vida inteira. Eu estou casado, eu me casei, fui lá diante do padre. Só que é um detalhe: sacramento não é mágica. O que Deus uniu, tá certo, a palavra é clara, o homem não separe. Que o homem não separe, né? Que a palavra é assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Fazemos a distinção agora. Tudo bem, Deus uniu. Mas o que Deus une precisa o tempo todo do cuidado humano. Não existe mágica no sacramento. Tanto é que o casamento, que às vezes a gente usa o termo muito errado, né? Quem celebrou seu casamento? Ah, o padre fulano de tal. Deus me livre, eu não celebrei casamento de ninguém, não casei com ninguém. Eu apenas presidi a celebração, porque quem celebra o casamento são os noivos. O padre apenas assiste, ele preside em nome da igreja a celebração que os noivos estão celebrando. Eu não casei com ninguém, então eu não celebrei casamento de ninguém. Vamos aprender isso, que às vezes nós usamos os termos errados. Quem celebrou o seu casamento? Eu e meu marido. Agora, o padre que presidiu, que assistiu à cerimônia, foi o padre fulano de tal. Tudo bem. Quando você assume o sacramento diante do altar, diante de um ministro reconhecido pela igreja, você está assumindo a mesma vocação que você recebeu no batismo. No batismo você foi configurado ao Cristo, mas aquele batismo não é mágica, jogou água na cabeça, limpou do pecado original e está pronto. Não, pelo amor de Deus. O que faz o pecado perder a força no batizado é a medida em que ele lutar contra as estruturas pecaminosas, contra as realidades que o farão pecar. É assim que a gente vence o pecado original. É assim que a gente faz o batismo acontecer dentro de nós, porque o sacramento é semente. Então, o que na verdade nós precisamos fazer quando nós recebemos um sacramento é cuidar dele para que ele não venha morrer. A fórmula, o que Deus uniu, que o homem não separe, isso não é uma fórmula mágica. Então, Deus uniu, certo, mas a humanidade confirma essa união todos os dias. Você se casou há 10 anos atrás, digamos. Mas se você não se casa com esse homem todos os dias, se você não assume o mistério do sacramento que você viveu e que você assumiu diante da comunidade no dia do seu casamento, o seu casamento vai perdendo a força, porque o sacramento ele depende deste empenho humano. Acaba, ele pode acabar sim. Não é que Deus não quis, não é que Deus fez acabar, não. É que quando eu não cuido, a semente continua lá dentro. Ninguém pode retirar a semente do sacramento que vocês receberam, daquilo que vocês celebraram. Mas se vocês não cultivam essa semente, é possível que ela venha morrer. Aí você fica com a sementinha lá dentro de você, mas sem nenhum fruto. Então os casamentos, costumeiramente a gente diz que acabaram, porque eles não foram cultivados. Minha gente, dá um trabalho danado você manter um casamento a vida inteira. Não é brincadeira não. Você que é casado sabe muito bem que não existe nada de muito romântico nessa história não. Eu estava vendo uma palestra do Padre Léo essa semana. Ele falava assim que o bicho mais inteligente do mundo era o pato, que já nascia com os dedos tudo grudados para não usar aliança. É claro que o Padre Léo estava brincando, mas ele estava brincando justamente com uma situação que é verdade. O casamento não é brincadeira. Ele estava falando de uma situação séria.
Só que ele falava brincando, né? E a gente ria. Mas é verdade. Colocar uma aliança no dedo requer muita coragem. Porque ao colocar a aliança no dedo, você está colocando a vida do outro. O significado de você andar com uma aliança no dedo depois que você se casa, significa que tem que ser do lado esquerdo, né? O casado põe no lado esquerdo. O esquerdo tem todo o significado de ser o lado da emoção. Diz que é o lado do cérebro em que a gente mais exercita a emoção, em que a gente trabalha mais os afetos, porque o coração ele fica no meio, né? Ligeiramente tombado para a esquerda, não sei. Mas o lado esquerdo é o lado do afeto, é o lado da emoção. Então veja bem, você colocar uma aliança no dedo significa que você está colocando aquela pessoa no seu lado esquerdo. Então a partir de hoje eu sou uma metade preenchida. Eu não estou mais sozinho. O outro preenche o meu lado esquerdo, isso é, ele preenche os meus afetos, ele preenche as minhas emoções. Mas não no sentido de preencher, de fazer mágica, não. Eu estou com ele, eu vivo com ele, eu agora partilho a minha vida com ele. E ter o outro do lado esquerdo, na aliança no dedo, é você viver o comprometimento com tudo aquilo que significa casar-se. Ter uma casa, constituir uma família, isso é, ser pai, ser mãe. É você deixar de pensar só em você. É você deixar de pensar somente nas suas necessidades, mas você abrir-se para o outro. Veja bem que você tem um outro lado do seu lado. Você não está mais sozinho. Eu, como padre, por exemplo, eu posso ser transferido a qualquer hora, eu posso mudar do Brasil a qualquer hora, eu posso mudar de missão, por quê? Sou eu e eu. A partir do momento que casa, se você foi transferido, se você tem uma oportunidade de trabalho num outro lugar, você sabe, quanto maior é a família, maior é a dificuldade de transpor todo mundo. Porque você mexe na estrutura de todo mundo. Então, quando você é solteiro e você tem uma oportunidade de trabalho, você decide diferente do momento em que você vai ser casado. Porque você não pode pensar só em você mais. Certo? Mas ninguém quis isso para você, foi você que escolheu, não venha reclamar. Você que arrumou essa história. Você que quis casar. Vá lá na palavra de Deus que São Paulo recomenda que ninguém se case, né? Já que casou, ele fala, é melhor que não se case, mas já que casou, mas não vem o caso. A gente tem uma interpretação positiva do casamento. Você vê muita gente realizada se casando e vivendo feliz mesmo. Não é para sempre não, porque o para sempre sempre acaba. Já dizia o poeta Renato Russo, né? O para sempre, ele tem que ser cultivado todos os dias, senão ele acaba também. Quando é que eu vivo o meu para sempre? Hora por hora, dia por dia, minuto a minuto. Vivendo as alegrias, as tristezas, como dizia o outro poeta, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, quando você sabe a dor e a delícia de ser o que você é, e você se casa, você começa a sentir a dor e a delícia de ser o que você é, e de ser o que você é quando junto com ele. Juntou, virou outra pessoa. É o mistério, né? Um eu encontra-se com o tu e forma um nós. O casal, ele tem vida própria, é engraçado isso, né? Por mais que você viva sozinha e tenha uma vida, tenha facilidade de arquitetar sua vida sem o outro por perto o tempo todo, mas na hora que o casal está junto, é como se ele tivesse uma vida própria, é uma terceira pessoa. Esse é o mistério do casamento, minha filha. Agora, isso não é milagre não, isso não é garantia só porque o padre abençoou, isso vai ser para o resto da vida. Esse que o homem não separe não é o que está lá de fora não, são os dois que se juntaram. Porque às vezes dá a impressão que essa expressão é assim, então o homem não pode separar, então dá a impressão que o homem é um juiz de direito que depois vem aqui e assina, faz a gente assinar um documento que nós estamos judicialmente separados, ou que vem um padre e fala, não, vocês não casaram coisa nenhuma, não. Os que recebem o sacramento e com a certeza de que Deus manterá unido, recebem também a responsabilidade, então que vocês não se separem, que vocês cuidem para que a relação de vocês seja estável e que essa relação possa fazer bem. Agora, no dia a dia, você terá que descobrir como fazer essa relação fazer bem, crescer bem. Porque não será milagre. Não é mesmo.